Olá, boa noite a todos. Estamos ao vivo aqui na canal da Investidores Anjos e VCs, que é a nossa comunidade de investidores, que foi criada pelo Júpiter, recebendo aqui o super Mr. President Felipe Matos, fundador da 10K Digital e presidente eleito agora da AB Startups, um empreendedor serial, investidor serial, uma grande personalidade do nosso ecossistema, que vem desenvolvendo inúmeras startups, fundos de investimento, aceleradoras, e o ecossistema como um todo, um dos empreendedores que eu tenho maior admiração. Reconheço em você, Felipe, também muito do que eu acredito no empreendedorismo, na educação, e também esse vício comum que a gente tem de criar negócio sempre novo e de ajudar a gente por meio do empreendedorismo e do investimento, né? Total. Então, seja bem-vindo. Fica à vontade para se apresentar, se eu esqueci alguma parte aí da história da tua vida que é longa aí no empreendedorismo. Valeu, Bruno. Valeu, obrigado, Júpiter, a comunidade, a investidores e VCs pelo convite, por estar aqui. Enfim, acho sempre muito bom poder falar com a gente e falar sobre empreendedorismo é uma das melhores coisas. Então, estamos em casa. Enfim, eu também acho que tive a oportunidade de ver muito desse movimento nascer, né? Então é legal ver ele amadurecendo. Essa é uma história de bastidor, né, que a gente às vezes conta, mas o Felipe ele estava naquele momento crucial onde o Júpiter foi fundado numa mesa de bar em Toronto. Lá no Canadá, eu fui parar nesse lugar. Eu tive uma ideia, eu vou montar um negócio. E ele estava lá e escutou a ideia ser germinada, né, de criar uma plataforma do ecossistema brasileiro que ajuda o empreendedor e o investidor a se desenvolver melhor para fazer melhores negócios, para criar melhores empresas e para financiar e lançar o futuro. Então, foi assim que nasceu e assim que a gente sempre está muito envolvido com o Felipe. A gente escolheu um tema para vocês hoje, aqui, para a gente falar essa noite, que é um tema de grande preocupação do Felipe e uma grande paixão minha também, e vice-versa, né? Uma preocupação minha também e uma paixão dele, que é a formação de talentos de uma startup e como que o investidor ele deve selecionar empreendedores baseados no seu talento e como que ele deve também diligenciar se aquele investimento, aquela startup investida, ela tem uma estratégia de gestão de talentos, de desenvolvimento de talentos. Então, essa noite a gente vai falar sobre isso e no final dessa noite, no final desse vídeo, eu vou apresentar para vocês o produto que a gente criou aqui no Júpiter, que se chama de Investor Track, que é a nossa jornada de experiências para investidores de startups. Então, isso tem correlação com o tema da noite, porque a gente entendeu que há um problema de educação de investidores no ecossistema brasileiro. Não é fácil também você criar investidores, né, e educar investidores. E a gente vai falar um pouco sobre isso aqui também, né, além da educação e dos talentos dos empreendedores, também vamos falar um pouco sobre os investidores. Então, se você tem interesse em ser um investidor melhor e ser mais preparado para ter melhores acessos a melhores oportunidades de investimento, fica até o final desse vídeo que a gente vai te apresentar como funciona o Investor Track. Mas, sem mais delongas, vamos começar com o tema da noite, que é realmente a formação de talento, o investimento no poder humano, né? Então, eu vou começar aqui com uma frase que foi basicamente assim, o momento onde eu fiz o primeiro investimento em startup na minha vida, que foi em 2013, numa empresa que estava recém-criada, com um produto que ainda era mais ou menos, não era muito bem feito ainda, era um produto, né, como a gente fala, um MVP, era um produto minimamente viável, ainda não era muito bonito, mas era funcional, ou seja, o produto não estava 100% terminado e a empresa praticamente não faturava.
E aí eu tive essa sensação que eu estava, que aquela empresa ela não estava pronta para ser investida. A primeira coisa que eu pensei. Mas aí eu acabei indo num evento, foi um evento da Endeavor, que teve aqui em Curitiba, e a pessoa que estava no palco estava falando sobre investimento em startups, e essa pessoa, que eu nem me lembro quem é, nunca mais vi essa pessoa na vida, ele falou, você não investe no cavalo, você investe no jockey, você investe na pessoa, e essa pessoa é quem constrói uma companhia. E aí eu fiquei com aquele negócio na cabeça e eu falei, bom, aquele negócio que eu vi lá, o produto não estava perfeito. Mas as pessoas são muito boas e eu acredito muito naquelas pessoas. Será que aquelas pessoas vão construir uma companhia, um produto, né, e depois vão criar uma startup que vai, enfim, que vai se desenvolver a ponto de virar uma companhia? E aí, assim, 5 minutos depois que eu escutei aquela frase, comecei a pensar sobre se eu fazia ou não fazia o investimento. Encontrei um empreendedor naquele evento e acabei decidindo por investir naquela hora por causa daquela frase. Então, aquela frase mudou a história da minha vida no final, porque eu acabei tomando a decisão de investir nas pessoas, não necessariamente naquele produto. Ele podia mudar o produto como fosse, que eu estava realmente investindo nas pessoas. E eu tomei uma decisão de investir naquelas pessoas. E deu muito certo. Hoje em dia, essa empresa é muito maior do que ela era 7 anos atrás, e recebeu várias rodadas de investimento. E depois entra em novos dilemas, né? Como é que a gente consegue formar mais pessoas para entrar dentro dessa empresa, dessa startup, né? Então, eu queria passar para o Felipe sobre a ótica dessa frase, né? Você acredita que você investe num jockey e não no cavalo, né? Realmente na pessoa que constrói ou que toca a empresa? Ou são vários jockeys, né? Como essa discussão agora ficou mais quente. Como que você acredita que os investimentos em startups eles podem ser avaliados e selecionados baseados no talento humano que tem do outro lado da mesa? Legal, nossa, essa é uma questão, como você falou bem, eu sou apaixonado, também é uma questão muito complexa e, enfim, cheia de nuances. Hoje a gente estava discutindo, porque saiu uma polêmica lá de um estudo de um pesquisador de Harvard que viu que algumas empresas apoiadas por VCs, independentemente da qualidade e formação dos empreendedores, não era isso que determinava o sucesso, segundo ele, mas estava sendo extremamente rechaçado assim, pela indústria, e eu faço coro com essa ideia. Mas vamos lá, né? Eu acho que todo esse ecossistema de inovação, ele tem como base talento humano, né? Assim, a base aí não é o dinheiro é uma ferramenta para fazer esse talento funcionar e entregar, né? Criar, construir soluções que vão resolver problemas e gerar valor. E se tudo der certo, bons investidores vão conseguir investir em boas pessoas, em um bom time que vai conseguir gerar valor e eventualmente retornar esse investimento para o investidor. E aí, quando a gente pensa em startup, que é essa fase mais inicial, mais early stage, a gente está falando essencialmente de pessoas, né? Porque uma startup não tem um produto consolidado, como você falou, às vezes tem um MVP, às vezes tem um conceito, mesmo que tenha um produto rodando, ele normalmente está no estágio inicial, precisa crescer muito e certamente vai mudar para caramba ao longo do caminho, então você tem ali, não tem muitos ativos normalmente do ponto de vista de produto, menos que a gente esteja falando, sei lá, de uma startup que já nasce com uma patente, de uma tecnologia super específica que tem um valor em si mesma, mas esses são casos raros, e mesmo assim a patente também é fruto de investimento de talento e pesquisa que aconteceu antes. Mas, bom, normalmente ela então não tem produto, não tem cliente, tá no começo, vai ter ali no máximo suas primeiras receitas. Então, o que ela tem, né? Quais são os ativos de uma startup? É o time. Então, você como investidor está apostando nesse negócio, está apostando basicamente no time. Eu diria que no time e no problema, né? Então, se existe um problema que é grande o suficiente para ser resolvido, né? E que
cabe, né, tem um espaço ali que cabe a criação de uma solução que pode ser grande futuramente. Com isso resolvido, eu preciso ter um time bom para resolver esse problema. E aí qual vai ser a solução? Isso tudo vai certamente mudar ao longo do caminho. E aí acho que tem aquela máxima, né? Assim, um projeto bom com um time ruim provavelmente não vai dar em lugar nenhum, porque o time não vai conseguir andar muito com esse projeto. E um projeto ruim com um time bom, o time bom percebe isso, mexe, muda o projeto e transforma ele em algo bom. Então, o time, sem dúvida, é o ponto central ali. E eu sempre me perguntei muito como fazer, então, para encontrar, né, esses bons times. E o que faz eles serem diferentes de outros, né? A gente fez muito estudo sobre isso na minha época de Startup Farm, que, aliás, eu me apresentei muito, mas eu fundei a Startup Farm, que foi a primeira aceleradora de startups no Brasil. Tive no fundo Criatec, que foi o primeiro grande fundo de capital semente, que a gente analisou mais de 2.000 startups lá. Na Farm também, algumas milhares. Quando eu estive no Startup Brasil, como diretor do programa, também mais de 3.000 empresas se inscreveram, né? E especificamente no Startup Brasil era um processo muito difícil, porque eu tinha que avaliar e aprovar, né? O programa precisava avaliar e aprovar as empresas baseado num projeto escrito, né? Não dava para entrevistar empreendedores, fazer pitch. Então, ali foi muito importante a gente contar com a parceria das aceleradoras, que tinham mais liberdade para fazer isso, e aí os dois tinham que aprovar o empreendedor para ele passar. Mas, assim, olhando para muitos empreendedores e muitas startups, mais de 10.000 que passaram por todas essas iniciativas que eu tive a oportunidade de liderar ou de participar. Primeiro, uma primeira coisa que você nota é o quanto o time faz diferença e o quanto as empresas que se destacam têm times que se destacam. Mas, ao mesmo tempo, é muito difícil objetivamente explicar e medir. Na Farm, a gente tentou fazer isso, foi um trabalho, até na época o Igor Mascarenhas, que é um super empreendedor lá da Pia, trabalhou comigo no Startup Brasil, trabalhou na Farm, e a gente construiu junto no Startup Brasil, primeiro, um modelo de acompanhamento das empresas, onde a gente conseguia medir a evolução de startups, que é um negócio bem difícil. E depois, na Farm, a gente evoluiu esse modelo e tentou entender o que explicava, que tipo de variáveis explicavam o sucesso de algumas startups e o insucesso de outras. E aí a gente descobriu algumas coisas bem interessantes. Claro, foi um experimento relativamente pequeno, num grupo de empresas controlado, mas ali tinha, sei lá, uma centena de empresas, um pouco mais. E o que a gente viu é que, assim, o insucesso era mais fácil de explicar. A gente conseguia fazer correlações para dizer por que essa startup deu errado. E aí, boa parte das razões tinham a ver com pessoas. Eu diria que mais da metade dos casos era briga de founder ou desentendimento dos empreendedores. Mais uma razão pela qual você precisa olhar muito para o time na hora de investir, porque metade das razões de sucesso tem a ver com isso. Times muito desbalanceados. Então, times, por exemplo, que só tem um empreendedor, tipo, batata, assim, em sucesso, né? E a correlação era muito grande. Times desbalanceados, ou seja, com só empreendedores da área técnica ou só empreendedores da área de negócio, também tinha uma correlação um pouco mais fraca. Então, não é que está escrito em pedra. Eu, inclusive, conheço startups com times só técnicos que foram muito bem, obrigado, mas que até no final do dia, esse time técnico precisou se dividir em outras ações e os técnicos deixaram de ser técnicos, viraram gente de negócio, mas tinham a formação técnica. Mas para explicar o sucesso é muito mais difícil.
você procurava, fazia hipóteses, né, e jogava lá para os dados, perguntava para os dados, isso aqui tem correlação, e as correlações não apareciam, apareciam muito fracas. A gente conseguiu encontrar uma correlação um pouquinho melhor, mesmo assim fraca, que era formação dos founders em escolas de elite, escolas renomadas. Então, dava para mostrar ali com os dados que as empresas cujos founders eram formados lá na USP, no ITA, enfim, em escolas de primeira linha, tinham uma performance melhor do que a média. Então, no grupo de sucesso tinha mais gente com esse perfil do que no grupo de insucesso. Mas ainda assim uma correlação pequena, então não é uma garantia, mas é um fator que contribui para o sucesso estatisticamente. E uma outra coisa que a gente viu, mas a gente não conseguiu explicar, porque é muito difícil de explicar objetivamente, eu acho que é um dos caminhos que eu gostaria de seguir, de ver mais até investidores, empreendedores olhando, era o perfil de liderança. Então, naquele grupo de empresas que tinha muito sucesso, era muito claro o perfil de liderança do empreendedor, principalmente do empreendedor líder ali, do CEO, que se destacava em relação às demais. Mas, de novo, é um negócio muito difícil de medir. E o que a gente tentou fazer naquela época foi tentar encontrar variáveis que eu poderia, lá no começo, né, lá na hora de selecionar e decidir em qual startup eu investir, se elas me ajudariam. Então, beleza, founders de escolas de elite tem um resultado melhor, ok, também não é nenhuma descoberta incrível, mas, de fato, isso a gente demonstrou com alguma correlação, mas todo o resto não, todo o resto ele te ajudava a explicar, então eu conseguia explicar que empresas desbalanceadas ou que tinha uma pessoa só tinham mais chances de fracasso, mas uma vez que você, né, venceu isso e não fracassou, entre não quebrar e ter sucesso tem uma diferença, e aí poucas coisas diferenciavam de algo que eu poderia prever lá no momento inicial em relação ao sucesso daquela startup, mas a gente entendeu que tinha uma questão de perfil de liderança ali do empreendedor, que é essa capacidade de mover montanhas, de convencer as pessoas, né, de comunicar uma visão e fazer as pessoas embarcarem junto, essa coisa meio magnética de liderança, que é fácil de perceber e difícil de explicar e medir objetivamente. Mas então, bom, se o que mais interessa nessa fase inicial são as pessoas, a gente precisa, como investidores, entender formas de conseguir olhar para isso, né? Então, claro, eu tenho que olhar para o problema, eu tenho que olhar para os aspectos formais ali do negócio, né, financeiros, se aquela solução faz o mínimo de sentido, e provavelmente se ela não fizer sentido, o time também não é bom, né? Porque mas, de fato, o que eu mais tenho que olhar são para aquelas pessoas. E eu vejo que fala-se muito disso, né, na coisa do jockey e tal, mas o trabalho de escolha, de aposta, ele ainda vai muito no feeling, em perceber que aquele time é bom, mas com uma dificuldade de explicar mesmo. Eu acho que a gente precisa evoluir nesse sentido, né? Como identificar bons times, como formar bons times, e como melhorar eles ao longo do tempo, porque o sucesso da startup, à medida que ela cresce, passa a ser também como é que a gente forma um quadro, né, de talentos no time mais amplo para conseguir entregar. E uma cultura que ajude a startup a crescer. Né? Muito legal. Vários pontos bem impressionantes aqui que me fez pensar bastante também, né? E tem uma parte que eu discordo um pouco na parte do insucesso, né? Ver que você teve briga de sócio no final é uma causa, né? Eu sempre vi isso como sempre me pareceu que briga de sócio era uma causa do fim, mas eu comecei a achar que é uma consequência do fim e não uma causa. Não é ele quem termina, né?
teve algo que criou-se uma divergência entre os fundadores e que Sim. causou uma briga. Aí a história é por que os sócios brigaram, né? Mas, enfim, no final do dia, eu já tive a oportunidade, sei lá, de salvar algumas sociedades, assim, conversando com sócios e fazendo eles se entenderem. E tem casos homéricos, casos super emblemáticos. Easy Taxi mesmo, eu falo que o Thales já escreveu sobre isso até no livro dele, assim, eu passei 2 madrugadas fazendo terapia de sócio para eles não se matarem e acabarem com a empresa e chegarem num acordo ali, numa desavença que rolou, e conseguiram chegar. E já vi casos onde não deu. E, claro, sempre vai ter alguma razão. Em alguns casos, essas razões podem ser mais legítimas ou menos legítimas, por assim dizer. Acho que tem casos, por exemplo, onde o timing da startup estava um pouco diferente, ela demora um pouco a acertar a mão no modelo, aí o caixa começa a ficar curto, não consegue captar, aí os sócios se desmotivam, um sai, outro sai, a startup fecha, mas aqui não foi uma briga de sócio, apesar de talvez um ter saído, você poder dizer que foi isso, foi a história que levou até ali. Talvez se ela tivesse no momento certo, ou tivesse conseguido captar com um pouco mais de fôlego, poderia virar, né? Mas tem também muito caso que é briga de sócio in a bad way, né? Tipo, por vaidade, por ego, por achar que por equity. Esse caso, enfim, não vou. Já teve um caso que eu estava conversando com os founders, e aí um vinha falar comigo, pois é, Felipe, sabe o que é? Eu tô achando que o sócio fulano tá com equity demais e tal, ele não me deixou na divisão, não foi muito legal, não tô me sentindo valorizado, tarará. Aí ia lá e estava o outro, eu falei, putz, eu acho que eu dei muito equity pro fulano. Ele tá com... E aí eu falei, bom, vai dar pau. Assim, tem claramente uma visão muito divergente ali em relação a o que cada um achava que merecia de equity. E aí, muitas vezes, você não fez um acordo de sócios muito bom e um sócio sai no meio do caminho por qualquer razão, e tem todo tipo de razão, das mais louváveis às menos louváveis. Eu já vi caso de o sócio era casado e aí a companheira foi transferida de país na empresa que trabalhava e aí o sócio foi junto e saiu. Eu já vi caso de o cara receber uma oferta irrecusável para trabalhar no Google e companhias do tipo. E tem casos de briga, tem casos que o cara teve burnout, decidiu mudar de vida, enfim. Tem todo tipo de razão para um sócio querer sair. O problema é que, muitas vezes, se você não tem um acordo de sócios bem construído, um cap table saudável e um acordo de vesting que modula a distribuição de participação entre os sócios ao longo do tempo, você tem um sócio que sai no momento muito cedo, carregando com ele um pedaço muito relevante de equity. E aí essa negociação da saída pode ser complicada, difícil. Especialmente porque se você não parou para combinar antes, como é bom fazendo vesting ou criando ali cláusulas de uma política de eventual saída, desligamento, o que acontece, discutir isso depois que o problema aconteceu é bem mais difícil, né? E tentar chegar, você tem que contar muito com o bom senso e a razoabilidade das pessoas, e isso nem sempre é muito bom, muito fácil. E olha que aqui a gente está falando só de founders e problemas de founders, a gente não está nem dizendo de competência, capacidade, talento, né, que é essencial para o negócio dar certo também. Né? Claro. Bom, vamos falar um pouco dos estágios do desenvolvimento da startup, né? Que ela pode receber investimento em qualquer um desses estágios, mas os dilemas de poder humano e de talento, eles vão mudando ao longo do tempo, né? Então, você tem ali um time de até 6 pessoas,
depois um time que vai de 6 até umas 12, 15 pessoas, talvez até 25 pessoas. Né? Tem esse sprint ali que vai dos 6 aos 12, que é o ponto médio, até os 25. Depois, em geral, você tem um sprint que vai de 25, né? Que ele vai basicamente até umas 100 pessoas. Depois você tem o sprint de 100 pessoas transformarem em 500 pessoas. E os dilemas, eles vão mudando ao longo do tempo. E por aí vai, né? E por aí vai. De 500 as empresas maiores têm dilemas maiores. Confesso que esses muito maiores eu não tive tanta experiência. Já são dilemas de corporação, né? Mas são essas fases, são momentos muito marcantes e muito diferentes em relação ao que elas demandam dos fundadores, né? Então, assim, na fase inicial é uma fase que está marcada por muito protagonismo, né? Assim, todo mundo importa muito, todo mundo tá ali junto, todo mundo faz um pouco de tudo, muita coisa meio improvisada, porque você não tem todos os processos e a possibilidade, né, de ter recurso para cada coisa, então todo mundo tem que jogar em várias posições. Normalmente, às vezes, se isso não vem junto com uma fase de experimentação, tem muita ida e vinda, muita batida de cabeça, é um pouco caótico. Então, mas é mais fácil de alinhar também, porque você tem todo mundo na mesma sala, ou todo mundo perto, né? Um grupo de poucas pessoas, dá para gritar e falar, gente, isso aqui, e resolveu. Quando você vai para os grupos maiores, você começa a ter uma série de outros problemas de comunicação, de alinhamento de cultura. E a cultura são os founders, né? E é o comportamento deles, o que eles valorizam e tudo mais. Quando você começa a contratar, você passa a ter alguns desafios de gestão, porque você não é mais você que decide, você tem... você precisa gerir quem está embaixo, tá? E muitas vezes, nesse momento mais inicial, você tem muito pouca camada, né? Então, é o sócio aqui que ainda faz, além de gerir, então ele precisa começar a deixar de ser executor para virar gestor, e alguns têm mais facilidade, outros menos para fazer isso, mas ainda está tudo muito misturado, né? Eu faço, mas também preciso gerir, ainda é caótico, o time também está em muitas posições, eu acho que vai assim até umas 25 pessoas. E depois, aí você já começa a ter áreas, compartimentalizar, às vezes precisa começar a pensar em ter uma área de pessoas, né? Alguém para cuidar de toda a parte de RH, que eu acho que é não só o RH tradicional, né? Que muitas vezes as empresas olham muito como a parte administrativa ali, de gerir folha de pagamento e tal, mas a gestão de pessoas, os processos de recrutamento, de mobilidade, como as pessoas vão eventualmente mudar de área na empresa, como é que você vai medir o resultado de cada um para definir, inclusive, progressão de carreira, promoção. Que quando você chega vai 50 para frente, começa a virar um ponto muito central no processo de gestão. Se você não tem esse processo de gestão de talentos bem desenvolvido, com um número já de algumas dezenas de pessoas na empresa, o crescimento tende a começar a ser caótico, porque isso vai começar a virar um problema, né? Você vai ter dificuldade de reter as pessoas, porque não tem um plano de carreira definido, não tem clareza dos papéis de cada um, e isso também começa a definir como a cultura da empresa funciona, e aí tem empresas que começam a ter politicagem, quem está mais perto dos consegue ter mais enfim, projeção, acesso, capacidade de fazer alguma coisa, versus outros. Então, e aí, a partir do momento que você vai crescendo, esses processos vão ficando mais importantes e você começa a ter que crescer. A partir de 50 a 100, você precisa construir um time de liderança, né? Porque aí eu já preciso ter um middle management, eu tenho gente lá na ponta fazendo, eu tenho sócios lá em cima pensando na estratégia, na forma, no modelo, e eu preciso construir um time intermediário de liderança que eu tenho que atrair do mercado, né, para gerir, fazer o meio do caminho ali, essa gerência da empresa. E normalmente quando a gente fala de startup, você tem fundadores novos, às vezes com
com menos experiência nesse processo, né, que não tiveram experiência de gerir times com muitas pessoas, e que tem esse desafio, né? E aí você vai ter que atrair pessoas complementares para começar a dar conta de todos esses desafios. E daí para frente os problemas vão crescendo em complexidade, né? Mas eu acho que se preocupar com isso desde o começo ajuda muito a evitar que esses problemas fiquem muito grandes lá na frente, quando eles podem gerar danos bem maiores para o negócio, né? Entendi. E assim, o que você acha que é o dilema hoje do Brasil em termos de talento e educação mais dramático de todos esses? Nossa, que difícil, mais Qual dramático. que é aquele que, assim, que mais te faz sentir que, eu falo assim, esse é um problema que ainda não sei como a gente vai resolver? Eu acho que o mais dramático, e aí tem 2 dramas, até escrevi um artigo sobre isso hoje no Estadão, mas o mais dramático é a gente viver num país que está com um nível recorde de desemprego nos últimos 10 anos, tem 14 milhões de desempregados, está em crise, estamos na pandemia, com desdobramentos econômicos e tudo mais, e ao mesmo tempo está num setor que cresce pra caramba, que está batendo recorde de investimento captado de todos os tempos, que está produzindo unicórnios e que tem no seu principal gargalo de crescimento hoje, especialmente projetado, falta de mão de obra qualificada. Então, parece que a gente está vivendo em 2 Brasis, né, em 2 mundos. Assim, nesse mundo da tecnologia, o crescimento é enorme, tem dinheiro, tem demanda, mas ninguém consegue contratar, e aí as empresas ficam disputando talento, especialmente talento qualificado na área de tecnologia, e o país não consegue formar talentos na qualidade e na quantidade que é necessário, e aí as startups estão puxando isso, mas você também tem aquele grupo de empresas tradicionais que está no seu processo de transformação digital e que a pandemia acelerou esse processo, que também estão puxando, né, disputando essa mão de obra, as empresas de tecnologia mais consolidadas, todo mundo atrás desse talento que está muito escasso. E aí a parte triste e dramática é viver essa realidade ao mesmo tempo que a gente vive uma realidade de desemprego. Então, acho que o grande desafio, eu acho que é o desafio da década até, assim, é a gente conseguir fazer uma ponte entre esses 2 mundos e qualificar a população que existe, que é criativa e que é empreendedora, mas que na grande maioria da população não teve acesso a um monte de oportunidades de qualificação, para conseguir, ao mesmo tempo, suprir esse gap de talento, né, pelo mercado de tecnologia e tentar tirar o país desse abismo. E eu acho que o risco que a gente corre, se a gente não for rápido o suficiente para conseguir fazer isso, e tem um estudo da McKinsey que fala que em 2030 a gente vai ter mais de 1 milhão de vagas não preenchidas, né? Assim, é um déficit muito grande. Se a gente não conseguir fazer isso, provavelmente a gente vai viver o pior cenário possível, que é um cenário onde a tecnologia vai avançar, porque ela vai avançar, quer a gente queira ou não, no mundo, né? A automação, a inteligência artificial e tudo mais. E a gente vai basicamente substituir milhões de empregos operacionais pouco qualificados por milhares de empregos muito qualificados de engenheiros de software lá na Califórnia ou em outros países que conseguiram fazer melhor esse trabalho. E aí isso é duplamente ruim para o Brasil, né? Porque aprofunda as desigualdades, a gente não fica nem com a riqueza porque não conseguimos gerar esses empregos de tecnologia aqui e ainda perde com a substituição dos empregos menos qualificados e aprofunda o problema que já é grande hoje, né? Então, acho que esse é um grande desafio e, ao mesmo tempo, assim, como bom empreendedor que sou, onde tem problemas e desafios, também vão ter muitas oportunidades, né? E eu acho que também é nossa responsabilidade como empreendedores e como investidores buscar
ocupar esse espaço com novas iniciativas empreendedoras para resolver esse problema, né? E criar formas de qualificação. Tem outras maneiras também, né? Ferramentas de no-coding ou ferramentas de automação que facilitem o processo de desenvolvimento de tecnologia. Você precisa de menos gente, formas mais eficientes de qualificação. Acho que o sistema tradicional de educação está super falido, assim, um modelo muito antigo que já não funciona há um bom tempo, especialmente em tecnologia, né? Então, você imagine para uma faculdade de tecnologia ficar 4 anos, 5 anos estudando ciência da computação, no final de 5 anos já mudou o paradigma de tecnologia, então é muito difícil um currículo que consegue se adaptar, né? Claro que você tem as bases que vão estar sempre ali, mas o que você ouve muitas vezes é que depois de fazer a faculdade, aí que essa pessoa vai aprender como é que é na prática, porque a faculdade não chegou nesse lado, né? E acho que a gente tem que dar uma chacoalhada nesses modelos. Enfim, não sei se eu dei muita volta aqui para responder, mas eu acho que essa, sem dúvida, é a parte mais dramática, né? E quando a gente pensa em educação, acaba gerando, né, a falta desses profissionais vai acabar virando um gargalo para o crescimento do ecossistema como um todo, né? E você pensa que, como a gente está crescendo, né, até 2 anos atrás, em 2018, a gente nem tinha unicórnio, né? Teve o primeiro, lá 99, na virada no começo do ano, né? Agora a gente já tem uns 12, 13 ou mais, dependendo de como você contar. E, quer dizer, empresas que estão capitalizadas, crescendo e contratando, e disputando talento entre si, com as startups menores que estão surgindo e com o mercado todo. Se a gente pensar que um unicórnio ele é fruto de um ciclo de financiamento que começou 5, 7 anos atrás, é só olhar para o histórico de crescimento de investimento em venture capital, que vem quase dobrando ano a ano no Brasil, desses anos para cá, para entender o que vem por aí. Então, provavelmente a gente vai assistir um crescimento das empresas de tecnologia, porque teve uma grande injeção de capital nessas empresas na região nos últimos anos, ainda maior do que até então, isso tende a se projetar para frente. E se hoje já está dramática a situação de recrutamento, ela vai ficar mais dramática ainda, né? E a gente tem visto empresas fazendo acqui-hire, né? Comprando outras empresas para contratar, como, né, o Nubank recentemente comprou, acho que a primeira aquisição foi uma fábrica de software. Você tem Acreditas abriu o escritório na Espanha e está contratando gente lá e usando a oportunidade também de passar um tempo na Espanha para reter e atrair talento. Você tem muita gente contratando fora do Brasil, o próprio Nubank está fazendo isso. Você tem o caso da Melius, que abriu um escritório de desenvolvimento em Manaus, onde, em tese, havia menos competição por mão de obra local. Acho que talvez agora a pandemia traz uma oportunidade interessante de quebrar barreiras, né? Dá para contratar gente em qualquer lugar, mas, enfim, sem resolver o problema estrutural, que é a falta de qualificação na base, a gente vai ter muita dificuldade de crescer na velocidade em que poderíamos, né? Uau, realmente é dramático e exponencial o problema que a gente tem na próxima década, de 20 os anos 2020 realmente é o ano em que o Brasil tem a oportunidade e a ameaça, né, de que vai começar a criar startups aqui, mas para contratar fora do Brasil, muito provavelmente. Mas isso é desenvolvimento também, né? Certamente é desenvolvimento econômico e social para o país como um todo. É uma oportunidade que a gente tem de desenvolver o país, né? Assim, do ponto de vista do investidor, você acha que estruturar rodadas de investimento maiores e mais caras
e com mais dinheiro a startup investida ela tem mais chance de resolver e de ter uma boa estratégia de retenção de talento, ou isso você acha que não tem um impacto? Porque, no final das contas, se todo mundo fizer rodadas mais caras, as empresas vão ser todas mais valorizadas, mas a gente vai continuar disputando pelo mesmo talento, né? Que é escasso. Exato. Então, sim e não, né? Porque a história é, se o seu concorrente está fazendo, você precisa fazer também, senão você vai perder competitividade, né? Que tem um lado cruel, assim, do processo de capitalização de investimento, que é alguns mercados são meio winner takes it all, né? Ou com grandes players, e são aqueles que conseguem captar e captar muito. Então, isso acaba criando uma competição injusta para aqueles que têm muito funding. Agora, por um lado, o que você vai fazer? Vai inflacionar os salários, né? Porque a quantidade de profissionais qualificados disponíveis não vai aumentar na mesma proporção. Já é um pouco do que a gente está vendo, principalmente em níveis mais seniors. Então, são os mesmos, e as empresas ficam tentando tirar uma da outra. Aquele profissional pagando um pouco mais, porque não tem da onde tirar, e aí vão atrás de formas criativas, trazer de fora, etc. e tal. E claro que ter dinheiro ajuda, né? Porque você consegue oferecer propostas mais competitivas, embora não seja o único caminho e nem necessariamente o melhor caminho, né? De um ponto de vista mais sistêmico, né? Olhando para o ecossistema como um todo, ele até prejudica um pouco, porque se eu sou uma startup menor, como eu vou competir com o salário de um unicórnio que consegue pagar muito, que drena todo o talento do mercado? O ideal seria a gente ter condições mais interessantes. Eu vejo também que cada vez mais as novas gerações olham para a remuneração como um ponto importante, mas não é o mais importante. Se você olhar, inclusive, as pesquisas com os profissionais, tipo, o que você olha na hora de buscar uma empresa, eles estão olhando para a cultura, estão olhando para oportunidades, para autonomia, para propósito, para fazer uma coisa que ele acredita, para um ambiente que não seja tóxico, que não, enfim. Então, todas essas coisas também contam, né? E as empresas estão tendo que cada vez mais desenvolver as suas marcas empregadoras, né? E o seu ambiente e cada vez mais para criar uma cultura que seja atrativa, né? Que as pessoas, que os jovens, em especial, queiram trabalhar lá. E isso está virando um problema mais sério na medida em que essa escassez de mão de obra acontece. A gente já vê muito em empresas tradicionais um processo de mudança do jeito de fazer os programas de trainee, da forma de olhar para a cultura e para a gestão, para a responsabilidade social, porque sem isso elas começam a perder talentos, né? E, de certa forma, o universo da tecnologia tem até uma vantagem, porque ele tem uma cultura mais atrativa, em geral, assim, do que talvez empresas mais tradicionais, mas tem a desvantagem de necessitar um nível de qualificação técnica ali da base que está mais escasso. Assim. Faltam desenvolvedoras em geral, né? Que quem empreende, provavelmente sabe a dificuldade que é de encontrar e contratar e reter nessa área. Então, além de você pagar, né, se a gente cada vez pagar melhor, a gente vai de alguma maneira incentivar a redução, né, desse gap, mas de outra maneira a gente tem outras coisas que importam para o talento ir trabalhar numa startup, né? Então a perspectiva, a cultura, como você falou, e aí você falou um termo aí que é, né, do employer branding, né, a marca empregadora. Como que você tem visto as startups trabalharem a sua marca empregadora e qual tipo de estratégia você acredita que está funcionando bem de uma maneira geral? Ou que tipo de startups podem ajudar marcas empregadoras a se desenvolver melhor e estar mais bem posicionada no talent pool aí, global e brasileiro, né? Acho essa uma ótima pergunta. Não sei se eu tenho respostas muito boas. Assim, eu acho que eu tenho visto muitas tentativas. Eu acho que as empresas estão
estão experimentando também e tentando achar caminhos. Tem iniciativas interessantes e dependendo do estágio que a gente olha, vai ser muito diferente. Então, uma startup que está começando, que tem pouca gente, não tem marca empregadora, né? Assim, talvez ela vai ter que, do mesmo jeito que ela faz para captar, né, que é contar uma história, trazer ali vender o sonho, ela vai vender o sonho para o time também. E eu acho que cada vez mais o equity importa nessa história, porque acho que na última década até se falava, né, você ali formando uma startup, tentando trazer o founding team, os primeiros funcionários, oferecer equity, era legal, mas não fazia tanta diferença assim para boa parte dos profissionais. O salário era ainda o que contava mais. E à medida em que a gente teve uma evolução do ecossistema e, né, o ciclo de exits começa a acontecer, né, esse equity passa a valer alguma coisa de fato, né, e ter alguma liquidez em potencial, isso passa a ser mais preponderante. Então, uma startup que está começando tem ali esse mecanismo para tentar atrair, além do lado bom da cultura, que é muita autonomia, em geral, né, no começo todo mundo é super importante, vender o propósito. Para as empresas que já estão lá na frente, né, já mais estruturadas, as unicórnios, as grandes empresas, normalmente você tem um trabalho muito estruturado de employer branding, que passa por construção de cultura, que eu acho que é um dos principais desafios de qualquer empresa que cresce, principalmente que cresce rápido, que é o caso das startups, né? São desenhadas para crescer rápido. Muitas não conseguem no meio do caminho, por N razões, mas o objetivo de todas é esse, né? E ao crescer rápido, você corre o risco de ter processos muito caóticos no meio do caminho e de não conseguir segurar a cultura, começar a trazer gente que não compartilha, às vezes, de valores e de modos de pensar. Isso contamina a cultura e contamina o negócio, a performance e tudo mais. Então, para isso, acho que tem, primeiro, o role model, né? Então, ter ali a figura dos fundadores como modelos da cultura é super importante, e ser modelo da cultura, né, é meio Homem-Aranha, assim, né, com grandes poderes vem grandes responsabilidades, e eu vejo muitos casos, né, ou abre lá o Glassdoor, né, Love Mondays, começa a ler os depoimentos das pessoas que trabalham nas empresas, o que mais você vai ver, em relação à cultura, o que eu vejo muito é a gente falando, se prega uma coisa, mas a prática é outra. E isso tem a ver exatamente com isso, né? Se a gente tem uma cultura e tem uma série de valores, são esses valores que deveriam moldar as nossas decisões. E se não moldam, é uma cultura só para inglês ver, que não funciona na prática e está criando um ambiente tóxico que deixa as pessoas insatisfeitas. A gente vive num mundo cada vez mais transparente, com cada vez mais mobilidade também para esse grupo qualificado que pode pular para a empresa do lado, porque tem muita demanda por mão de obra, além de todos os Glassdoors e tudo mais. Então, o que está acontecendo também é que o discurso que antes funcionava bem, né, fazer uma fachada bonita, um green wall, né, uma LinkedIn page legal e colocar um monte de benefício, uma piscina de bolinha, um puff colorido, não funcionam mais. Ou não só, né? A gente já está ficando um pouco mais, com um ambiente bem mais sofisticado em relação a isso. E as empresas que têm as melhores culturas vão atrair as melhores pessoas. E cabe dizer que não existe cultura certa ou errada, né? Claro que vão ter valores meio universais que a gente valoriza como um todo, né? Ética, né? E outras coisas assim. Mas vão ter culturas que valorizam mais determinadas características, vão ser melhores para um perfil de pessoa e para outro. Acho que cada um tem que achar o fit certo aí. Mas eu vejo que está cada vez mais difícil separar, né? Enganar, sabe? Tentar criar uma cultura fake para atrair gente se você não consegue sustentar ela. E aí, isso tem muito a ver com como você lida com a gestão das pessoas, né? Então,
desenvolvimento de liderança, o processo de tomada de decisão, e normalmente os valores acontecem naquelas decisões mais difíceis. Quando tudo está bem, é mais fácil ter lindos valores na parede e dizer que a gente tem uma cultura legal. Quando tem um problema, não, é quando esses valores são colocados à prova, e é sempre mais doloroso, às vezes, tomar uma decisão difícil que não vai abrir mão de algum ganho de curto prazo em nome de defender um valor importante no longo prazo, que é mais ou menos os momentos onde essas coisas são colocadas à prova. Estou falando muito genericamente, mas no final eu acho que é muito isso, sabe? Você estabelecer uma cultura e brigar por ela, na prática, sendo o modelo da cultura e colocando ela para toda a empresa. Mas, enfim, não é fácil. Eu acho que tem gente muito melhor do que eu para falar sobre isso, que tem experiência em gestão de pessoas e tudo mais, que eu não tenho. Mas eu acho que o ponto legal da gente trazer para cá é o quanto isso importa e o quanto isso tende a importar cada vez mais. E aí, se você é um investidor e está olhando para uma startup, você tem que olhar para as pessoas e você tem que olhar para a capacidade que essas pessoas têm de gerir pessoas e de construir uma cultura que vai conseguir atrair um time vencedor no médio e no longo prazo, porque é isso que vai fazer o seu retorno acontecer. Fato, com certeza absoluta. E você já viu em algum processo de investimento, seja a estratégia de aquisição de talentos ou de retenção de talentos ou a cultura da companhia, ela chegar ao nível que ela é precificada, que ela tem impacto no valuation da companhia na hora de levantar uma rodada, de fazer um IPO, uma coisa assim? Honestamente, não vi, mas acho que a gente vai começar a ver cada vez mais. E o que eu vi já, e acho que a gente tem até casos assim famosos, emblemáticos, internacionais. Você pega casos da WeWork, da Uber, onde muitos comportamentos antiéticos e tóxicos ou com pouca governança, o que estavam favorecendo ali o fundador pessoalmente, em detrimento da empresa, ou casos de assédio e coisas do tipo, que acabaram vazando e contaminando e criavam na cultura, mancharam muito a imagem da empresa e prejudicaram na última linha, né? Tanto na operação comercial das empresas e principalmente como o mercado precificou, né? Isso foi para o preço do IPO da Uber de alguma maneira e melou os planos da WeWork. Aliás, tem um artigo também de hoje do New Yorker falando bastante sobre o caso da WeWork, como ele é emblemático de VC podendo ser usado para criar uma cultura tóxica, porque ali levantaram dinheiro demais, e aí acho que já é o caso que fica too big to fail, né? Então, o fundador estava fazendo um monte de loucura e os investidores toleravam porque tinham que ver o retorno e o quanto que isso deu errado lá, né? Eu acho que esse tipo de discussão e esses exemplos que demonstram isso vão começar a ser mais importantes. Eu acho que até então isso ainda é muito, sabe, os valores estão lá na parede para todo mundo ver, mas que no final não é isso que interessa. O que interessa é gerar o resultado e pronto, acabou. Uhum. E no final, sim, o resultado interessa, mas se a gente não tem esses alinhamentos, o resultado vai ser afetado. Então, cada vez mais você precisa olhar para esses elementos, esses aspectos. Porque eu vejo que em 10 anos, a capacidade ou não de conseguir construir times fortes e uma máquina de recrutamento, né? A máquina de recrutamento vai ser quase tão importante quanto a máquina de vendas. Obviamente, eu tenho que ter máquina de venda, senão não vai funcionar. Mas se eu tiver só a máquina de venda e não conseguir recrutar gente para sustentar o crescimento, isso vai virar um gargalo também, possivelmente. Sim, com certeza. Essa é frase emblemática, né? O funil de vendas importa tanto quanto o funil do poder humano, né, para trabalhar na empresa. Muito legal.
Bom, chegando agora nos instantes finais, a gente vai abordar um pouco sobre a educação do investidor também, né? Se é tão importante o talento do empreendedor na hora de construir uma companhia, se é tão crucial e tão dramático a sua estratégia de recrutar talento e reter esse talento e educar as pessoas para ficar, vamos falar um pouco sobre o lado da educação do investidor, porque se você tem um empreendedor que tem talento e está educado, e está recrutando gente com talento e educada, não faria muito sentido ele captar recursos com uma pessoa que não está tão educada assim, né? Vai ser... Se ele realmente tem talento e é educado, ele não vai fazer isso. E aí você não vai conseguir investir nele, investidor, sem educação. Então, eu acho que da mesma forma que os empreendedores precisam, né, de serem educados, e aí ser educado passa por um monte de coisa, né? Entender desde como funciona o processo de investimento, porque se você é empreendedor e quer captar, você precisa entender minimamente disso para não fazer uma captação ruim. O mesmo se passa com o investidor, e aí ele tem que ser educado não só nisso, entender também minimamente como é que o ecossistema de startups funciona, como é essa dinâmica, como selecionar boas empresas, como entender o founder, como não atrapalhar. Eu vejo muitos investidores atrapalhando, às vezes na tentativa de ajudar, por mesmo falta de conhecimento, muitas vezes, em alguns aspectos, e aí tem muitas formas de um investidor atrapalhar, e eu acho que a educação do investidor, em especial dos investidores de primeiro estágio, né, investidor anjo, principalmente, ela é ainda mais desafiadora porque a gente está falando, por definição, de alguém que conseguiu formar um patrimônio na vida a ponto de se tornar um investidor, e muitas vezes, ou em algumas vezes, né, essas pessoas podem ter um pouco mais de dificuldade de calçar a sandalinha da humildade e entender que ela pode ter sido um excelente profissional de alguma área e conseguiu, né, gerar um patrimônio, ou teve sorte de ser um herdeiro ou algo do tipo, mas isso não a qualifica para entender de negócios ou de startups necessariamente. Então, é super importante fazer isso para não dar um tiro no pé. E tem vários aspectos do processo de investimento que fogem do senso comum, né? Então, muitas vezes, eu vejo investidores, por exemplo, tentando forçar negociações para ficar com a quantidade muito grande de equity no momento inicial. E esse é um clássico tiro no pé. O senso comum vai dizer, se é investidor, luta pelo máximo de equity que você puder, né, para você ter um pedação da empresa. E matematicamente faz sentido, mas é preciso entender que essa empresa vai passar por vários estágios de captação ao longo do ciclo de vida dela, e se ela começa com o cap table que já tem uma parte grande de equity comprometida na entrada, ela vai ter mais dificuldade de captar. Primeiro porque os investidores dos próximos estágios estão mais educados, sabem disso e não vão investir nessa empresa. Então, você já começou dando um tiro no pé aí porque criou um cap table que vai reduzir a atratividade dela de atrair investimento. Por quê? Porque se ela atrai, as próximas rodadas vão consumir mais equity, diluir esse empreendedor, e ele vai chegar no final com uma participação muito pequena e com menos incentivo para seguir para as próximas rodadas. Teve um investidor que foi o Rodrigo Bayer até que explicou isso de um jeito que eu achei muito brilhante. Ele fala, ele vai chegar lá no final de 7, 10 anos e vai fazer a conta de quanto ele vai ter no caso de conseguir um exit da empresa. E ele já vai ser um empreendedor que teve um sucesso de conseguir fazer a empresa chegar de um ponto A até aquele ponto de captação. Ele provavelmente vai fazer que vai valer mais a pena ele sair e montar outra com a experiência que ele tem, sem entregar tanto equity assim, ele vai ganhar mais, do que ficar com aquele equity pequenininho. Então, você acaba criando um incentivo perverso, né, um desincentivo para que o empreendedor permaneça na fase de consolidação e amadurecimento da empresa. Então, tiro no pé. Só para dizer de um, né, tem vários. E aí,
às vezes também por falta de conhecimento de como funciona o investimento de risco. Assim, eu já vi histórias escabrosas de investidor que pediu o carro do empreendedor em garantia, de investidor que ficava querendo retorno como se fosse uma CDB, ou de investidor que investia e aí na semana seguinte já estava lá no telefone, e aí? E a empresa? E meu investimento? Como é que está? Né, o famoso, aquele investidor entrão, né, que fica querendo... e mesmo casos de investidores um pouco mais educados, que acabam querendo participar de algumas decisões que nem sempre os competem, ou que até eles poderiam participar, mas que para fins de velocidade, de gestão, facilidade da vida da startup, às vezes eles acabam virando um gargalo, né? Então tem muita coisa para a qual um investidor que quer apoiar startups deveria se atentar e deveria aprender, ou buscar aprender para fazer um bom investimento, para fazer melhores investimentos. Muito legal. Muito obrigado por essa live. A gente vai agora cumprir a promessa aí do começo do vídeo. Vamos explicar para o público o que é o Investor Track. Então, vamos começar agora a apresentação. Começar já falando sobre muito dos problemas, né, que existem. A gente acabou de falar, acho que o Felipe já mencionou até melhor do que a gente aqui na apresentação. Então, a gente começa sempre, né, falando um pouco do problema, mas acho que o Felipe falou até melhor do que isso, problemas do contexto, né? Acho que no primeiro slide, aí, no próximo slide, a gente já fala um pouco sobre que a quantidade de investidores brasileiros ela não subiu muito ainda, né? A gente saiu aí de 5, 6 mil investidores para 8.220 investidores anjo no Brasil, nos últimos 6, 7 anos, e esses 8.220 investidores investiram R$1 bilhão no Brasil no ano passado, contra Estados Unidos de 130 bilhões de reais ou uma Europa de 50 bilhões de reais. Então, são mercados 50 ou até 130 vezes maior que o mercado brasileiro. E aí a gente começou a investigar razões por que isso acontece no Brasil. Pode passar esse slide. E aqui os problemas do contexto, né? Acho que o Felipe falou bastante sobre isso. Eu acho que o maior problema do contexto é que você só aprende fazendo o investimento em startups. E é difícil, né? Depois de 7 anos que você vê o resultado disso, 5, 7, 10 anos, você vê o resultado disso, e para que outras pessoas comecem a fazer isso também, precisa dar um certo resultado. Não é uma coisa muito fácil de explicar, não tem um curso muito bem né, organizado no sentido de que né, que já é conhecido, já é amplamente distribuído. Então, enfim, entre problemas do nosso contexto, né, e falta de soluções ou soluções que estão em desenvolvimento disso, a gente também tem o contexto do momento, né? Acho que no próximo slide a gente fala sobre isso, né? Por que a gente acredita que dá para resolver esse problema agora? Que eu acho importante. Porque a taxa Selic, que é o maior desincentivo para investimento no Brasil, agora que ela chegou ao patamar de 2% ao ano, sendo que ela sempre foi acima disso, sempre foi na história brasileira, sempre foi acima de 2%, onde por muitos anos ela esteve em patamares como 10%, 15%, 20% ao ano, 25% ao ano, o que completamente desincentivava o brasileiro a tomar risco. Então, eu acredito que o porquê que esse problema vai ser resolvido agora e por nós é que, nesse momento, a gente não está desincentivado a investir em startups. Agora, o desincentivo acabou. E agora nós temos um mercado que já não é mais um patinho feio, né? O mercado brasileiro tem unicórnios, tem fusões e aquisições, tem saídas, tem IPOs, e isso está fazendo com que a alocação de capital de risco no Brasil ela suba
de cerca de 0,2% sobre o nosso PIB para hoje cerca de quase 0,5% em ativos alternativos, né, onde as startups estão dentro dessa categoria. Mas ainda assim, nas economias mais desenvolvidas, a gente está falando de 2 até 5% do PIB desses países. A alocação de uma família rica brasileira, ela ainda é de 0,1% sobre o seu patrimônio alocado em startups. Nos Estados Unidos, a maior parte das recomendações são cerca de 10% do seu patrimônio alocado em startups. Então, esse é o momento que a gente acredita que isso vai mudar e está mudando. Por isso, a gente criou o Investor Track, que ele é uma jornada de experiências práticas de investimento em startups que permite com que o investidor esteja preparado e ele tenha acesso às pessoas e às oportunidades para tomar melhores decisões de investimento de risco. Né? E ele funciona com um tripé: Club Deals, experiências e comunidade. Club Deals é um ambiente de negociação, um ambiente de investimentos, onde você vai ser convidado a investir em startups e em fundos de investimento, que também é um caminho que muita gente não conhece. Né? Para investir em startup, às vezes você pode começar investindo através de um fundo, né, e começar a trilhar esse caminho junto com pessoas mais experientes. E a gente vai aqui promover esse encontro dos gestores, porque os gestores também não têm um ambiente por onde encontrar outros investidores. Né? A gente vai promover experiências e encontros mais educacionais, onde a gente vai, da mesma maneira como a gente conversou aqui com o Felipe, a gente vai conversar com o Felipe mais vezes no ano que vem, mas aí num formato interativo, onde você pode perguntar, tirar dúvida e estar diretamente conectado a você. E também uma área de comunidade, que já é a nossa comunidade, ela já funciona dessa maneira, que é formada com os principais investidores de capital de risco do Brasil. Então, explicando melhor aí essas três partes, né, falando realmente sobre a comunidade que criou esse produto, né, eu não criei esse produto sozinho, eu estou criando esse produto junto com a nossa comunidade de investidores de startups, que no próximo slide a gente menciona isso, né? Então, esse mapa aqui que está na tela, que é o mapa dos investidores do Brasil, que, aliás, nas próximas 2 semanas nós vamos divulgar o novo mapa dos investidores do Brasil, o mapa 2020. Então, todos esses players que estão aqui, que são, infelizmente, eles cabem no mapa ainda, no Brasil, são poucas pessoas, essas pessoas também vão estar dentro do nosso produto, do Investor Track, ensinando você a investir também e convidando você a investir junto com eles. Nossa comunidade saiu aí em vários canais de mídia esse ano, na Isto é Dinheiro, na Gazeta do Povo, a gente fez um manifesto aí, a carta aberta ao mercado brasileiro, falando por que ninguém deveria se desesperar com investimento em tecnologia, investimento de capital de risco. Pelo contrário, a gente deveria investir ainda mais, que foi e continua sendo a principal solução para os problemas que a gente teve esse ano e sempre teremos. Né? Esse produto é um produto focado em quem administra capital, investidores anjos que investem em seu próprio capital, mentores de startups, executivos, C-levels, conselheiros de administração, herdeiros, pessoas ricas, pessoas que têm dinheiro, profissionais autônomos, né, empresários tradicionais, e pessoas que administram capital de terceiros, como gestores de fundos de capital de risco, gestores de fundo de pensão, gestores de family office, assessores de investimento, então toda a turma que administra o capital ou que assessora pessoas que administram o seu capital. No próximo slide a gente fala um pouco sobre o conteúdo em si que a gente vai falar, né? Então a gente começa falando sobre história e economia do Venture Capital, vamos falar sobre como funciona, como é que eu analiso, como é que eu invisto, com quem eu falo, como funcionam as rodadas de investimento, né? O Seed, o Series A, o Series B, Series C, como você faz valuation, como você faz termos e contratos, como você organiza a governança da startup, como que você capta mais recursos para ela, como que você sai, né, dessa aventura também. Tudo isso organizado numa maneira, né, que a gente fala aqui no próximo slide, de encontros ao vivo, né, organizados isso no Zoom,
são eventos digitais, onde a gente vai fazer debates entre estágios, entre setores, entre tecnologias, de investidor para investidor. É um produto feito para que o investidor ele também passe pelo peer learning, né? Aprender com o outro e não só aprender conosco. Então vai ser muito, muito dinâmico o funcionamento desse produto. Mas nada seria também da gente só dar conteúdo teórico se a gente não fosse escutar também as pessoas mais experientes do mercado, que são os Master Ventures, que a gente deu esse nome para eles, né, que são experientes gestores de capital de risco que tenham acumulado uma determinada experiência desproporcional em investimentos e, por causa disso, eles podem ensinar você e eu e todos nós a serem melhores investidores. Né? Isso a gente já chamou ao todo, são 22 Master Ventures ao todo, gente das melhores casas de Venture Capital do Brasil, por enquanto do Brasil, depois do mundo também, e também alguns fundadores de empresa que investem em startups e que também captaram recursos para falar um pouco do lado deles também. Tá certo? Então, Master Ventures são essas pessoas incríveis como Matsuda, como Renato Ramalho, Edson Rigonati, Fábio Dutra, e toda a turma que a gente convidou, e que eles nem estão ainda nessa apresentação, tem 16 deles estão aqui, né? O João Kepler, Pierre Schurman, Mike Einstein, Leonardo Gianotti, o Wolowski, que estava com a gente no último encontro, Daniel Matumoto, Gilberto Ribeiro, toda uma turma aí de mais de 20 pessoas que já se predisporam a conversar com outros investidores e ajudar a educar os investidores também. Porque talento de investidor importa, e a gente escutou bastante hoje aqui do Felipe quanto que isso importa. E aí, depois de escutar os conteúdos teóricos, de passar pela experiência de aprender com esses masters também, da nossa comunidade, e de apresentar-se para a comunidade, de dizer quem você é, o que você busca, o que você pretende investir, para quais deals você deveria ser chamado, porque você também precisa ser encontrado, né, pela comunidade para ter acesso a uma oportunidade de investimento. A gente entra na terceira parte, que são as oportunidades. A gente vai organizar para os participantes do Investor Track, vamos organizar a informação necessária para ele fazer investimentos. Trazer esse deal flow que a gente tem dentro de Júpiter e também dos masters, né, incentivar os masters a trazerem deals para dentro do programa, para fazer com que você aí possa participar do investimento, porque é isso que educa realmente, é você fazer na prática, sentir a pele no risco, né, como a gente fala no mercado de investimentos, skin in the game, arriscar a pele, queimar um pedaço da pele, um pedaço da carne, do osso e sentir a dor de correr risco com o seu próprio capital. Não tem nada que ensine mais do que a realidade. Então, a gente não poderia fazer um produto que não contabilizasse isso dentro das suas funcionalidades. Então, a gente organizou um processo, né, que no próximo slide a gente explica um pouco sobre isso, que fala um pouco, mostra quem são os empreendedores, mas sem precisar transacionar, que é o Non-Deal Roadshow. Organiza um processo de ancoragem, onde algum dos masters ou algum dos participantes do programa ancora um deal, ou seja, negocia os principais termos do deal, o valuation, os termos, o contrato, organiza a governança da rodada, e aí depois abre-se essa rodada para os participantes do Investor Track para participarem, para investirem, e aí toma risco quem quiser e como quiser. Tá? Mas a gente organizou um processo diferente do que existe no mercado, diferente do que existe nas plataformas convencionais de investimento em startups, porque a gente acredita que tem alguma coisa faltando. Tá? Alguma coisa precisaria ser feita para melhorar esse encontro entre o fundador e o investidor de startups. Basicamente isso, esse é o nosso produto, né? São essas três coisas aí que a gente resumiu. E então, movendo para o final, falando um pouco sobre o cronograma, claro, a gente está no período de recrutamento até final de janeiro do ano que vem,
e no dia 3 de fevereiro a gente começa realmente o Investor Track. Então, você só vai poder comprar esse produto a partir agora de dezembro até o final de janeiro, e ele começa a ser, né, a funcionar a partir de fevereiro, com os conteúdos educacionais e com as oportunidades de investimento e com o funcionamento da nossa comunidade. Então, por enquanto, garanta a sua vaga. Ele é um produto de 12 vezes de R$ 994 e um comprometimento de mais ou menos 2 horas por semana, sendo mais ou menos 1 hora de conteúdo teórico e conteúdo ao vivo dos eventos, dos debates, etc., e 1 hora por semana de mentoria com os masters e de análise de oportunidade, né? De você poder olhar a oportunidade, trazer a oportunidade, debater isso com o nosso time, com os nossos masters. Mas não é nada que você não vá ter que gastar 2 horas por semana se você quer investir em startups. Então, se você quer investir em startup, você está interessado em investir em startup, você vai gastar no mínimo 2 horas por semana, e 12 vezes de R$ 994 é uma boa taxa para você se livrar de grandes riscos que você vai correr enquanto estiver investindo em startup. E a gente vai te ensinar várias maneiras de você mitigar risco e fazer com que o teu investimento se valorize muito mais. Se você tem interesse em participar do nosso programa, me manda um WhatsApp aqui nesse QR Code ou entra direto no grupo de WhatsApp das pessoas que devem participar do programa. E a gente encerra por aqui. Queria agradecer aí a presença do Felipe, passar para o Felipe aí as palavras finais para dar um tchau para a turma. Felipe, muito obrigado por estar aqui com a gente. Foi muito legal esse papo, foi muito profundo. É um ativo que a gente deixa para a internet brasileira aí pensar, refletir com calma, né, nesse conteúdo rico e profundo que a gente criou aqui, sobre o enorme dilema de talentos e da educação brasileira, enquanto a gente tenta criar riqueza e distribuir a riqueza, né? Muito bonito o que a gente faz, mas também não é muito fácil, né? Mas muito obrigado por estar aqui com a gente. Opa, valeu, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de falar para vocês. Gostei muito de participar. Acho que, de fato, esse é um dos maiores desafios que a gente tem, né, como país. Já era e será cada vez mais. Mas também sou um otimista, assim. Acho que a gente está também caminhando, olhando para ele, olhando para o problema e podendo olhar para ele como oportunidades para a gente criar soluções, né? Ninguém falou que ia ser fácil, e de fato não é, mas acho que é muito possível a gente olhar para esse problema e tentar encontrar caminhos, né, de solução. Eu acredito muito nisso, então espero que esse alerta ajude a gente a refletir, pensar e caminhar nessa direção também, porque vamos precisar de muito trabalho de todo um ecossistema nessa linha, né? Mas é isso, eu quero deixar um grande abraço para todo mundo e fico à disposição aí para os próximos passos. Valeu. Quem quiser acompanhar, seguir, enfim, um pouco do fazendo, minhas redes sociais, Felipe Matos, fico à disposição para a gente continuar conversando. Valeu, gente. Um abraço. Tchau, tchau. Você é o Spock nativo. um jovem nativo. Mas é difícil fazer isso aqui. É treino, é muita educação. Valeu, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.